Agora, para muitas pessoas, o artesanato tem sido um suporte também. Hoje a gente falou de relacionamento abusivo e a gente sabe que quando você se sente um rascunho, a dor está insuportável, você pode até entrar num processo de depressão. A gente falou sobre depressão, prevenção ao suicídio, mas a gente também entende que você precisa dar os seus passos para um novo estilo de vida. E aí entra o psiquiatra, o psicólogo, a meditação, o exercício físico e o artesanato. Não à toa é conhecido como arte-terapia. E agora, nesses tempos difíceis, muita gente começou esse novo ofício, começou como hobby, tem gente que já está fazendo para vender. A artesã Verônica Silva já ensinou pintura com pente, pintura sem pincéis. Hoje ela traz uma dica bem simples, mas muito legal para você fazer aí na sua casa. Verônica já está via Skype e vai nos ensinar agora, né, Verônica? Boa tarde, como vai? Boa tarde, Cláudia. Eu vou bem, e você? Tudo jóia. Você vai ensinar a gente a fazer quadros como esses que estão ao seu lado, é isso? Isso, exatamente. A proposta hoje é a gente trabalhar um pouco técnicas mais simples para a gente fazer em casa. Dá para aplicar em placa de MDF, em quadro, em tecido, né? Uma camiseta bem bonita. Então você pode fazer com a criançada, pode fazer como você falou, mãe, pai, filho. Então dá para fazer muita coisa. Joia, podemos começar, Vê? Eu tô aqui pronta, já estou a postos, sentadinha para esta aula. Tá, eu vou explicar um pouquinho. Hoje eu estou acompanhando o programa desde o começo e vocês estão falando um pouquinho sobre depressão. Então as cores também envolvem bastante isso, né? As cores que a gente usa pode refletir aquele nosso sentimento do dia. Então você pode fazer essa técnica aplicando em cores diferentes, pode usar a mesma técnica em várias cores. Então aqui eu trouxe duas propostas. Uma eu fiz nos tons mais frios, né? Então, pode ser, por exemplo, para decorar algum quarto, alguma coisa. A gente pode até colocar, esse aqui é uma tela mesmo, daquelas telas normais que a gente pinta quadro. A gente pode até colocar uns ganchinhos aqui embaixo, assim, ó. E aí pendurar alguma coisa no quarto, sabe? Sem problema. E tem essa proposta também que eu fiz com folhas, que é o que a gente vai fazer hoje. Eu fiz com folhas essas aqui. E aí a gente também pode colocar, depois de invernizar, dá para colocar no jardim com ganchinho, e aí pendurar aqueles aparelhos de jardim, como as pazinhas e etc. Então dá pra gente usar essa técnica e fazer várias peças diferentes. Vou explicar um pouquinho o que eu fiz em cada uma delas. Nessas aqui eu decidi fazer um fundo. Então o que eu fiz? Eu escolhi algumas cores mais degradê, tá vendo? Ó, cores que se conversam, né, que a gente fala. Então vai do tom mais escuro pro mais claro. E aí, com um pincel larguinho, que é esses pincéis assim, ó, que a gente chama de cerdas mais duras, né? Eu só coloquei as tintas aqui e fui fazendo esse movimento, tá? Tanto para esse azul quanto para o verde, eu fiz da mesma forma. O que tem de diferente que a gente fez esses formatos, né? Aqui eu decidi fazer um formato geométrico. Esse tipo de pintura é uma pintura decorativa. Então, é uma pintura que a gente consegue identificar alguns elementos, mas ela decora. Então eu quis mais ou menos representar assim uma Via Láctea, né, o universo. Então por isso que a gente colocou umas pedrinhas e tal depois de pronto. Então aqui eu usei coisas que eu tenho em casa, que foram, ó, um potinho descartável, tá vendo? Potinho descartável para colocar aqui. Outros eu usei a tampinha de algum objeto, alguma coisa e coloquei aqui em cima. Então eu fui criando. Esse da folha é bem legal, ó. Como que a gente pode fazer? De repente, eu não tenho em casa, eu não tenho nenhuma dessas cores que eu usei. Vê, se eu não tenho nenhuma dessas cores, então eu vou deixar de fazer esse artesanato, essa técnica? Não. Se você tem guache, fica legal também, dá para usar. Lembrando que se você quer uma coisa duradoura, você está pintando MDF, está fazendo essa técnica no MDF, ou fazendo essa técnica na tela, ou em qualquer outra superfície, você quer alguma coisa duradoura, tem que passar um verniz, exceto tecido, né? Tecido tem que ser tinta própria para tecido. Bom, o que eu fiz? Fui no meu jardim mesmo, no meu quintal, peguei algumas folhinhas, tá vendo? Ó, tá até com os pinguinhos já branquinhos, que foi os que a gente usou aqui, nessa tela verde. Peguei algumas folhinhas, ó, a tela, ela tá crua, eu não passei nada na tela. Vê, não tenho nenhum desses materiais que você pediu, eu não tenho nada. Eu tenho uma placa de MDF e um guache preto. Então, ó, não tem nada, tá crua. O que eu fiz? Eu posicionei as folhas onde eu quero, certo? Onde eu quero que a folha fique, ó. E aí, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui um potinho com tinta preta. Eu estou usando PVA, vocês podem usar acrílica,
Pode usar até tinta de tecido, mesmo sendo tela. Pode usar também a tinta guache, tá? Lembrando só que algumas superfícies, por exemplo, no MDF, que é uma coisa duradoura, você precisa tratar a peça antes. Passar uma base para artesanato, alguma coisa assim, tá? Se você quiser no tecido, a gente tem que proteger a parte de trás do tecido. Como? Colocando uma tábua dentro da camiseta, por exemplo. Tá? Então, aqui, é só tomar alguns cuidados. Aqui na tela é como eu tô fazendo mesmo. Peguei uma escova de dente velha já, ó. Coloquei um pouquinho de água nessa tinta. Se você for usar guache, vai colocar água. Se você for usar tinta de tecido, vai colocar água. Por quê? Porque a tinta precisa estar bem suave, tá? Bem ralinha. Ó, vou só molhar um pouco a minha escova de dente, tá vendo? Vou tirar um pouquinho do excesso. Eu fiz com a mão mesmo, porque eu sou daquelas que gosta. Eu acho que quando a gente envolve, mexe muito com as mãos, é como você falou, uma arte-terapia. Então eu fiz mesmo com a mão, sem colocar luva nada, porque eu sou daquelas que gosta de se sujar, tá? A gente tá bonitinha assim só no programa, porque no dia a dia a gente se suja mesmo. Mas se você quiser também, pode fazer com um palito. Pega o palito assim, ó, e vai passando. Eu vou fazer com a mão, que é o jeito que eu gosto mesmo de fazer, tá bom? Vou pegar aqui, ó, da parte de cima e vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer aquela chuvinha para deixar mais marcadinho. Quanto mais chuvinha eu fizer, melhor, tá? Então eu vou fazer a chuvinha, bastante chuvinha com preto, ó. Então vou fazer o seguinte, Vê, vou te deixar fazendo essa chuvinha. Pode fazer de novo, pode ir mexendo, pra turma ir vendo como é que é o movimento do dedo. Olha lá, choveu, hein? Choveu. Bastante, tá vendo? Quanto mais a gente fizer esse movimento, Cláudia, mais vai ficar evidente os formatos que a gente colocou. Tá. E aí, eu esperaria secar, tá? Mas eu só vou tirar alguns pra vocês verem como fica, olha. Tá vendo? Ai, que demais. Fica o formato, olha que bonitinho. E aí você pode decorar o seu banheiro, pode decorar o jardim, o que você quiser. É só usar a imaginação, ó. Já pensou a criançada colocar a própria mão e o pai vir fazendo a chuvinha? Que legal que ia ficar também. Fica muito fofo. Olha, né? Você sabe que eu lá em casa tenho um quadro que tem a mão do Gabriel, o pé do Gabriel, a mão da Carol, o pé da Carol, minha mão, meu pé, a mão do Ricardo e o pé dele. E a gente fez assim, numa brincadeira, e ficou super legal mesmo, gente. Depois eu posto a foto pra vocês lá no meu Instagram. Mas eu curti muito. Agora eu tenho uma dúvida, porque aí eu tô vendo que tem uma mistura de cores. Se eu quiser, eu posso jogar uma outra cor aí em cima? Pode, fica lindo, mas aí você não tira os seus moldes, né? Que é como se fosse um moldezinho, um stencil. Você não tira os seus stencils naturais. E aí você pode jogar outras cores também, fica lindo também. Muito joia. Essa ideia do stencil natural é ótimo. Inclusive, se você quiser fazer recortes, né? Tô pensando, pode fazer um coração, para fazer um quadro mais romântico. Muito legal. Você tá de parabéns, como sempre, viu, Verônica? Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço. E, ó, quem quiser fazer aula de pintura com a Verônica, aula mesmo, que aí ela dá todas as técnicas, ensina tudo, é só entrar em contato com ela no Veartes no Instagram. Veartes, tá? Ou então, ligar para ela, mandar um WhatsApp, que fica mais fácil, no 11 9 5778 1785. Combinado?